Bom dia, nós somos o grupo Os Nicoletes. O nosso grupo é composto por mim, Anne, o Jason, a Silviane e a Vitória. Hoje a gente vai apresentar o trabalho sobre Nicolau Copérnico e o movimento dos planetas. Eu vou começar a apresentação falando um pouco, sobre a vida de Nicolau Copérnico. Ele foi um matemático, astrônomo, cônego da Igreja Católica e médico. Ele nasceu em 1473 na Polônia e foi o responsável por desenvolver a teoria heliocêntrica. Além disso, ele também explicou diversas outras questões, como a formação das estações, o movimento retrógrado, a distância entre os planetas, entre outras questões que foram muito importantes para essa área de astronomia. Ele foi formado em diversas áreas, ele realmente foi um homem de muito conhecimento. Ele começou os estudos com 18 anos, ele começou cursando matemática na Universidade da Cracóvia, mas assim, foi uma espécie de matemática como fundamento da astronomia. Então, a partir daí, o seu conhecimento pelo universo e o seu interesse foi crescendo cada vez mais. Com 24 anos, ele cursou Direito Canônico na Itália. Com 28 anos, ele se tornou cônego na Polônia. E nessa época, ele continuou seus estudos astronômicos e ele usava uma torre localizada na catedral para fazer as suas observações e os seus estudos. E com esses estudos, ele foi desenvolvendo a sua teoria do universo, que hoje é conhecida como a teoria do heliocentrismo. Com 42 anos, Copérnico começou a escrever a sua principal obra, que é A Revolução dos Corpos Celestes. Esse livro, ele possui 6 volumes e esses volumes contêm as teorias de Copérnico. E apesar dele ter sido concluído, em 1530, ele só chegou a ser publicado em 1543, que foi o ano da morte de Copérnico. Então, ele não chegou a ver as suas teorias sendo aceitas e sendo desenvolvidas pela sociedade, Então, os estudos de Copérnico, eles realmente serviram para diversos estudiosos futuros, como, por exemplo, Galileu Galilei, que depois contribuiu bastante para o avanço da teoria. O astrônomo Kepler também, que dedicou a vida inteira a aprimorar a teoria heliocêntrica, entre outros que a gente conhece por aí. Muita gente foi responsável por dar continuidade a essa teoria. Então, de fato, a sua teoria foi extremamente revolucionária e importante, para o avanço desses estudos astronômicos. Oi, pessoal, eu sou a Vitória e eu vou apresentar e comparar os modelos de organização geocêntrico e heliocêntrico e também mostrar um pouquinho de suas origens. Antes de falarmos no modelo geocêntrico de Ptolomeu, é importante a gente voltar na Grécia Antiga por volta de 350 a.C., porque foi quando Aristóteles desenvolveu uma teoria que defendia a ideia de que a Terra estava parada no centro do universo e 6 esferas cristalinas ficavam girando ao redor dela. Aí cada esfera dessa comportaria um planeta e a última esfera era a esfera das estrelas. Bem, a teoria apresentada por Aristóteles não explicava o movimento que os planetas faziam, que era o movimento de ir, voltar e depois ir de novo. Esse movimento a gente conhece hoje em dia como um movimento retrógrado, Então, posteriormente, por volta do ano 150, Ptolomeu tentou explicar esse movimento e manter a visão geocêntrica de Aristóteles, essa visão geocêntrica aqui, só que agora aplicando um sistema de epiciclos, onde os planetas iriam girar em círculos dentro de um outro círculo. Aí fazendo esse desenho do movimento retrógrado e explicando esse movimento que os planetas faziam. Esse modelo de sistema solar foi defendido pela Igreja Católica durante mais de 1.400 anos, se passando assim um bom tempo sem novas descobertas. Mas foi então, no século XVI, que Nicolau Copérnico apresentou seu livro, em tradução livre,
das revoluções dos orbes celestes, uma teoria que ia contra esse modelo geocêntrico, sendo chamada assim de heliocentrismo. Na teoria heliocêntrica, Nicolau afirmava que a Terra e os demais planetas se moviam ao redor de um ponto vizinho ao Sol. Então, aqui temos, nessa imagem retirada do livro de Nicolau, no centro do universo, Sol, e os demais planetas em um ponto vizinho ao Sol, ficando assim em esferas maiores, né? Cada vez maiores. Com o passar do tempo, o helicentrismo foi sendo aperfeiçoado por cientistas e astrônomos como Johannes Kepler e Isaac Newton. E, atualmente, é a teoria mais aceita pela comunidade científica, mantendo esse modelo de sistema solar até hoje. E aí, galera, meu nome é Joyce, eu sou um dos integrantes do grupo. Eu vim aqui no vídeo explicar um pouco para vocês do que é o movimento retrógrado. Para explicar ele, a gente precisa de 2 pontos. O primeiro ponto vai ser o ponto de onde estamos observando. E o segundo ponto, para onde estamos observando. Nesse caso, a gente pega um planeta mais interno, que é de onde vamos observar, e um planeta mais externo, para onde vamos observar. Nesse caso, a gente vai traçar uma linha. E o resultado, né, de quem olha para o planeta mais externo vai ser justamente aquela projeção mais externa ali. Aí o que acontece? Quando o planeta está girando na órbita, toda ultrapassagem que tem, um pouco antes da ultrapassagem, a impressão é que o planeta faz esse movimento circular. Mas no momento de ultrapassagem, é como se o planeta estivesse dando ré. É como se estivesse fazendo um movimento retrógrado, voltando no sentido contrário, né, ao que ele estava eventualmente fazendo. Aí o planeta, a Terra, observando Marte, ultrapassou Marte, né, correto? Aí a impressão é que ele faz essa voltinha. E depois, quando a ultrapassagem já é feita, é como se Marte continuasse o seu caminho normal. Isso que é o movimento retrógrado no sistema solar conhecido como, no padrão do sistema solar conhecido hoje, e no proposto por Nicolau Copérnico. Bom, galera, uma vez explicado o que é o movimento retrógrado, vou explicar um pouquinho do porquê que ele acontece. Bom, o primeiro fator é a diferença de velocidade entre os planetas, né? Um planeta mais interno, uma órbita mais interna, ele tem a velocidade maior do que dos planetas externos. E a outra é o perímetro da órbita em que o planeta se encontra. Quanto mais interno, menor o perímetro, e a velocidade dele já é maior, ainda que o perímetro fosse igual, ele daria uma volta mais rápida, beleza? E tem um terceiro fator que também influencia, que é a questão do periélio e do afélio. Bom, o que são eles? O periélio é esse ponto daqui, onde a força de atração do planeta com o Sol, ela tende a aumentar. Justamente porque é uma elipse, o Sol estando nesse ponto e a Terra estando nesse, a força de atração entre os dois vai aumentar. E quanto uma distância deles aumenta, a estrela, né, o Sol, e a força de atração do Sol com a Terra diminui, porque ele está mais afastado. Daí tem uma explicação aqui, que a partir daqui fica mais rápido até esse ponto, e a partir daqui fica mais devagar. Vai diminuindo, e esse é o ponto de maior lentidão, né, de menor velocidade. Bom, galera, uma questão interessante é fazer a analogia entre uma corrida de atletas e o movimento dos planetas. Nessa analogia, os corredores seriam os planetas, a quadra seria a órbita dos planetas, e o movimento retrógrado, ele seria exatamente o ponto de ultrapassagem de cada corredor, beleza? Aí o que acontece? No atletismo, há a correção de distância das órbitas, porque a velocidade dos corredores são quase que a mesma, né? Daí, é por isso que nessa raia aqui, a largada é um pouco mais adiantada em relação à primeira. Aí a primeira é a mais atrasada de todas, porque o perímetro da primeira raia é o menor. E conforme o perímetro vai aumentando, tem essa vantagem na largada, beleza?
Aí o que acontece? O movimento retrógrado nesse caso. Como a distância entre os corredores ela é bem pequena, fica difícil visualizar. Mas imagina que o corredor dessa raia aqui, nome aleatório, por exemplo, Jason, esteja correndo aqui nessa raia contra o Usain Bolt. O Jason, como ele é bem rápido, se garante na corrida, ele coloca um papagaio no ombro. Como a velocidade aqui, em relação aos planetas, é muito inferior, e a distância a mesma coisa, né? Fica difícil visualizar. Mas transportando e fazendo um pouco de esforço, é como se o papagaio que estivesse no meu ombro, a cada ultrapassagem que eu fizesse pelo Usain Bolt, seria o papagaio teria essa distorção da visão, como mostrei naquele vídeo, onde parecia que o Usain Bolt está dando uma ré, percebe? Isso considerando que eu estou numa velocidade muito acima da do Usain Bolt, né? O que de fato aconteceria nesse caso? Aí, a partir do atletismo, a gente consegue fazer uma analogia interessante. Para entendermos e calcularmos a distância dos planetas em relação ao Sol, é necessário entendermos alguns conceitos. Em primeiro lugar, Copérnico classificou os planetas em superiores ou inferiores, sendo os superiores aqueles que possuíam órbitas maiores do que a órbita terrestre e os inferiores aqueles que possuíam uma órbita menor do que a órbita terrestre. Os planetas superiores podem ser vistos durante a noite, já os inferiores só podem ser vistos ao amanhecer ou ao anoitecer, uma vez que durante o dia o brilho do Sol os ofusca. Em segundo lugar, é necessário entendermos que a distância angular do planeta ao Sol vista da Terra é chamada de elongação. Para calcular a distância dos planetas, Copérnico determinou que as distâncias dentro do Sistema Solar seriam calculadas em unidades astronômicas, tendo como base a distância da Terra ao Sol, que foi considerada uma unidade astronômica. Para calcular a distância dos planetas inferiores, Copérnico utilizou o momento de elongação máxima desse planeta, uma vez que a reta entre a Terra e o planeta tangencia sua órbita. Traçando um triângulo retângulo entre o planeta, a Terra e o Sol, com este ângulo de 90 graus, Copérnico utilizou este seno juntamente a esta hipotenusa para calcular este cateto, que é a distância entre o planeta e o Sol. Com isso, podemos observar que a distância entre o planeta e o Sol pode ser obtida através da multiplicação do seno pela hipotenusa. Já nos planetas superiores, é necessário entendermos dois conceitos. A oposição, que é o momento onde o planeta, a Terra e o Sol estão alinhados, e a quadratura, que é o momento onde a elongação deste planeta vale 90 graus. Com isso, Copérnico calculou a distância em dias do momento de oposição do planeta até o momento de quadratura, e com esse valor ele o relacionou com a quantidade em dias totais que este planeta demora para dar uma volta em torno do Sol. Copérnico traçou um triângulo retângulo entre o Sol, o planeta e a Terra, uma vez que sua elongação valia 90 graus. Para achar este ângulo, Copérnico utilizou os valores mencionados anteriormente. No caso deste exemplo, o planeta calculado é Marte, então este ângulo vale 49 graus. Sabendo que este cateto adjacente vale 1, Copérnico pôde calcular a hipotenusa deste triângulo, sendo a hipotenusa o cateto adjacente sobre o cosseno deste ângulo. Assim, Copérnico pôde calcular a distância do planeta ao Sol. A partir destes cálculos, Copérnico pôde calcular a distância de cada um dos planetas pertencentes ao Sistema Solar, obtendo os seguintes valores. Como podemos observar na tabela, os valores encontrados por Copérnico no século XVI são muito parecidos com os valores encontrados hoje em dia pela NASA, o que é muito impressionante para a época. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas na elaboração deste trabalho. Muito obrigada!